Muito boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma live falando um pouquinho sobre o direito da saúde. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o tratamento de diabetes. Uma live extremamente necessária, que ela vem numa tendência de mercado hoje e vai ter muita gente boa por aqui. A nossa convidada é pra lá de especial, ela já está aqui. Então você que está entrando agora na live, gente, vocês sabem que toda semana eu trago ali uma oportunidade para você, advogado, que já atua ou que ainda não atua com o direito da saúde, começar a atuar no direito da saúde de forma rentável, nas melhores ações, dos melhores subnichos possíveis. Então faz o seguinte, você que está aqui, que conhece algum advogado e que ele, por exemplo, quer e precisa ter ali um honorário mais rápido, alavancar o caixa, já aperta aqui nesse aviãozinho, já indica essa live para ele, que hoje vai melhorar muito. O pessoal aqui está perguntando o que é que aconteceu na minha voz. Sumiu! Depois de ontem, fiz uma aula e já está até melhor, tá, gente? Depois de muita pastilha, a gente conseguiu aqui. A Tati está aqui, fui dar teu quarto, estou voltando agora. Seja bem-vinda, Tati. Você vai adorar a aula hoje, a Thalita. Bem-vinda, tá? Deixa eu botar aqui hoje. Live, direto ao ponto. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Tratamento de diabetes. Tratamento para pessoas com diabetes. Tratamento para pessoas com diabetes, ok? Deixa eu fixar esse comentário aqui, tá? E aí, gente, aproveitando aqui, enquanto eu não chamo a Juliana, falar um pouquinho da nossa imersão Saúde em Foco, dia 29 e 30 de agosto. Link tá na bio, viu, Thalita? Então, se você quer retomar o direito da saúde, nada melhor do que a nossa imersão, que vai ser daquele jeito, tá? Então já clica lá no link da bio, já verifica e já vem estar conosco ali na maior imersão Direito da Saúde do país. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Vamos lá, vou chamar a Juliana. Deixa eu ver se a Juliana tá por aqui. Deixa eu ver se ela está aqui para a gente já iniciar. A live hoje vai ser cheia de oportunidades. Ju, tá aparecendo aí a foto do computador. Aí sim. Ok, maravilha. Gente, olha só. Tudo bem, Flavinha? Tudo bom, Ju? Fabiana está dizendo aqui que está ansiosa pela imersão, também tô. Gente, vamos começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre tratamento de pessoas com diabetes. Vai ser uma live voltada para oportunidade o tempo todo, do início ao final da live. E eu tô com ninguém mais, ninguém menos do que a Juliana Teixeira, um dos membros da Sociedade Brasileira de Diabetes, advogada, está no nosso ecossistema desde o início ali, das primeiras turmas, vem crescendo absurdamente e é hoje uma das maiores autoridades do país quando o assunto é tratamento das pessoas com diabetes. Ela não só conhece ali da patologia e de todos os trâmites para conseguir, como ela consegue ter amplo conhecimento ali dos tratamentos, quais são os tratamentos que estão disponíveis, quais que não estão, como que a gente faz para conseguir via judicial, as nuances, os pontos positivos de você entrar com uma ação para garantir um tratamento digno e muitas vezes uma vida digna para a pessoa que sofre ali com diabetes. Ju, queria que você se apresentasse um pouquinho de forma rápida, porque o foco aqui é trazer oportunidade ao advogado. Queria pedir desculpa pela minha voz, mas deu uma sumida depois da aula de ontem e queria dizer que é um prazer imenso para mim, de verdade, ter você aqui hoje prestigiando as nossas lives toda quarta-feira. Receber uma autoridade como você não é qualquer dia, qualquer hora. E eu tenho certeza que vai ser muito generosa com todos que aqui estão, abrindo a caixinha que fez você faturar tão alto, tanto
nessa sua trajetória. Então, conta um pouquinho sobre você e sobre o que você faz com o seu trabalho. E aí, Flavinha, e aí, pessoal, boa tarde. Então, é um prazer estar aqui, assim, estou me sentindo lisonjeada de estar aqui com tantos elogios. Eu sou Juliana, eu já sou formada há 11 anos, tinha um trabalho completamente estável, e aí eu resolvi sair fora da caixinha, porque fui incentivada, sempre muito incentivada pelo meu marido, né? E quando ele me incentivou, eu saí daquela estabilidade e vim para o meu escritório. Então, assim, comecei literalmente do zero no direito da saúde, lá atrás, na T2, eu sou da T2, gente, olha, tem 1 ano e meio, 2 anos, se eu não me engano, e, assim, tive um crescimento bacana, aprendi, tive muito aprendizado, então eu acho que o ter saído da minha zona de conforto e ter vindo para cá é uma coisa, assim, muito importante da gente falar, porque as pessoas ficam com um certo paradigma, eu nunca atuei no direito de saúde, como é que eu faço? Gente, super, super dá. É você estudar, é você executar, é você se dedicar e estamos aqui. Então, vamos lá, que eu vou tentar, da melhor maneira possível, esclarecer muitas coisas do direito da saúde mesmo. Ju, me fala como foi, qual foi o maior desafio que você passou a atuar no direito da saúde e como é que você escolheu esse, você atua em todos os nichos, obviamente, do direito de saúde, mas você desenvolveu uma autoridade, uma expertise muito grande ali no tratamento das pessoas com diabetes. Me fala como foi essa trajetória para a gente poder trazer a quem está aqui assistindo um panorama geral sobre esse nicho, sem romantizar, trazendo ali os pontos positivos e trazendo ali os pontos não tão positivos assim, para que o advogado que está do outro lado tenha um panorama geral sobre a área e se interesse ou não em investir nesse subnicho. Como você chegou até... Foi você que escolheu o nicho? Foi o nicho que te escolheu? Qual foi o caminho que você trilhou até chegar ao ponto de fazer parte da Sociedade Brasileira de Diabetes? Então, eu digo que a diabetes me escolheu, porque a minha primeira ação não foi de diabetes, mas quando eu tinha uma conhecida que trabalhava na escola do meu filho, e o filho dela precisava muito urgente do tratamento dos sensores. E quando eu entrei com o primeiro processo de sensor, os juízes não sabiam nem o que era um sensor de diabetes. Então, assim, foi uma construção de tese desde lá de trás para demonstrar qual era a necessidade dele fazer o uso dos sensores, porque ele tinha hipoglicemias graves, ele pegava e convulsionava. Então, eu digo que depois que eu entrei com essa ação, foi uma ação que foi o divisor de águas, que foi a diabetes que me escolheu. Então, assim, eu comecei realmente com o intuito de conseguir um tratamento que eu queria a medicação de alto custo, eu queria qualquer outra coisa a não ser a diabetes. Mas eu me envolvi tanto com o tema do diabetes, com o saber que um sensor de diabetes faz tanta falta para uma pessoa, para saber que as insulinas são tão indispensáveis para a sobrevivência de uma pessoa, as microdoses aplicadas pela bomba de insulina, então isso me contagiou. Eu comecei a estudar, eu comecei a entrar em grupos, eu comecei a participar de associações. Então, assim, o meu intuito era de ajudar mais mães, como naquele momento eu ajudei aquela mãe que estava assim numa situação completamente vulnerável, porque quando você vê o seu filho convulsionando, machucando a coluna, porque ele fraturou a coluna, precisava do tratamento, então foi aí que a diabetes me escolheu, literalmente. E aí, quais são os principais problemas da pessoa que tem diabetes, né? Quais são os principais problemas? O que ele apresenta? Como é que eu identifico esse público? E, sobretudo, qual produto, ou seja, qual ação eu ofereço? Porque, assim, todo mundo sabe o que é diabetes, mas pouca gente sabe que existe mais de um tipo e pouca gente sabe que existe mais de um tratamento. A gente acha que tratamento de diabetes é tudo igual e não é. Existe diferença entre o sensor e a bomba, existe ali os insumos, então, de uma forma, faz quando você está explicando para uma criancinha de 5 anos o que é a diabetes, o que é que isso causa nas pessoas e quais são os principais tratamentos. Aí depois a gente vai falar sobre posicionamento, judicialização e precificação.
Então vamos lá. O diabetes hoje é uma doença autoimune, que até o momento não tem cura, está tendo vários estudos, várias tecnologias que estão vindo para ajudar com o tratamento da diabetes, mas ela não tem cura. E por muitas das vezes, o paciente ou o nosso cliente com diabetes, ele tem a dificuldade de conseguir um tratamento porque ela é uma doença praticamente oculta. Então, essa doença oculta, ela faz com que a pessoa que tenha o diagnóstico de diabetes, ela sofra com algumas coisas que talvez não teriam necessidades de delas sofrerem. Estava tramitando há um tempo atrás uma lei referente ao diabético ser um PCD, né, um paciente com deficiência. No entanto, ela não passou pelo voto do presidente e agora voltou novamente. Então, assim, ao meu ver, foi um retrocesso, porque as pessoas com diabetes, elas têm tantos direitos quanto algumas outras pessoas, porque o dia a dia de um diabético é muito difícil. Então, assim, você tem o diabético tipo 1, tipo 2, o tipo LADA, a diabetes gestacional. Agora, recentemente, chegou a diabetes tipo 5, né? Que foi muito recente agora, o estudo deles, até mesmo por conta de formas de agir, alimentação, estados de vida, essas coisas. Então, a gente tem que demonstrar para o juiz, para as pessoas, para as outras pessoas que estão aqui do outro lado, que o diabetes tem sim acarreta uma deficiência muito grande na vida da pessoa e que ela precisa e ela tem a necessidade de ter um tratamento contínuo para ela não ter algum tipo de comorbidade muito mais séria, que levem até mesmo a amputação de membros, que levem o acometimento de você ficar acamado, né? Que pegue e te coloque fora do seu nicho, fora do seu lado de trabalho, literalmente, que separe, né? Que você tenha que parar de ter a sua vida normal. Jo, e me fala assim, de todos esses tipos de diabetes, tudo que está acontecendo, me fala quais são os principais tratamentos e o que é que normalmente esse paciente consegue pelo plano de saúde e o que normalmente ele não consegue. Então vamos lá. Os principais tratamentos hoje que estão disponíveis é a insulinização, né? O esquema insulínico, que tem alguns tipos de insulinas. Tem umas insulinas um pouco mais atrasadas, vamos dizer assim, e tem as mais tecnológicas, que fazem um efeito melhor no organismo, né? De algumas pessoas, de alguns diabéticos. Tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2, eles precisam desse esquema de insulinização. Por vezes, o diabético tipo 2 usa a medicação oral, então, assim, é um pouco mais tranquilo de você conseguir administrativamente, tanto pelo SUS. O plano de saúde tem que judicializar, porque na maioria das vezes você realmente precisa ter o processo administrativo, ter a negativa para judicializar. E aí nós temos no mercado o quê? A bomba de insulina, que é um esquema que praticamente garante a vida de um diabético tipo 1, porque tem muitas pessoas que a insulinização é tão dependente que precisa do uso do dispositivo. E também nós temos os sensores de diabetes, né? Que nós temos o Cybionics, nós temos o Smart, o Freestyle Libre, que é o mais conhecido, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a grande problema que a gente encontra hoje é que as pessoas não sabem diferenciar o que é um sensor de uma bomba de insulina. As pessoas não sabem que a bomba de insulina, você vai estar tendo a insulina aplicada no seu corpo e o sensor vai fazer uma monitorização contínua. Então, assim, é muito complicado até mesmo de um juiz. Tem juízes que confundem os sensores freestyle, ou então o Smart ou o Cybionics, com o sensor da bomba de insulina, porque a bomba de insulina também tem um sensor. Então, a gente tem como é que eu vou dizer? A gente precisa se desafiar todos os dias a demonstrar para o juiz o que é aquilo dali, qual é a forma do tratamento, para que você precisa. E até mesmo agora, eu não sabia, e estou assim, falando assim, francamente, a partir da live da nossa colega de semana passada, da doutora Mônica, né? Maravilhosa Os curativos. Mônica. Perfeita. Os curativos de expressão negativa, que nós já estamos aqui, já implantamos também no escritório,
os curativos de Segura que expressão a gente vai negativa. falar sobre ele. Segura que a gente já vai falar. Então vamos lá. Basicamente, sensores e bomba. Esses dois produtos, eles são negados frequentemente pelo plano? Qual é a negativa que o plano dá? O que o advogado vai receber do cliente? Ele vai receber um cliente que tem consciência da doença e da patologia da condição que tem, que normalmente está cansado de ser furado, essa é uma dor, está cansado de passar por situações inusitadas no trânsito. Uma mãe está cansada porque não consegue dormir, monitorando o filho na madrugada. Então, assim, com Exatamente. essas dores, o cliente chega com você normalmente dizendo que, olha, doutora, fiz o pedido do sensor, fiz o pedido da bomba e esse pedido foi negado. Negado por quê? Qual é a fundamentação que o plano de saúde usa para negar? O plano de saúde, ele fala que é um tratamento de uso domiciliar. Então, que não está dentro do rol da ANS, é Ah, simplesmente assim, a negativa é sempre assim muito vaga, né? Não está dentro do rol da ANS, é um medicamento de uso domiciliar e que é como se trata, eles falam que se trata de uma órtese ou prótese que não está dentro do procedimento cirúrgico, então eles não têm o dever de fornecer para um diabético. Só que nós sabemos que não se trata de uma órtese ou prótese, é um produto para a saúde e que já tem vastas jurisprudências falando sobre isso, inclusive impondo ao plano de saúde para fazer o fornecimento. Assim como os sensores, a mesma coisa. A negativa não está no contrato, é uma órtese ou prótese, medicamento de uso domiciliar. Então, assim, eles confundem o dispositivo bomba e o dispositivo sensor como medicamento de uso domiciliar. Então, essa é uma dos problemas que a gente mais encontra. E aí tem alguns advogados de alguns planos de saúde que eles falam, mas sem a insulina, que é um medicamento, você não utiliza a bomba. E aí o que a gente costuma dizer? Sem a bomba, essa pessoa não vive. Então, assim, a gente tem que demonstrar realmente que o uso dos dispositivos é muito importante e que não se enquadram no que eles falam, na tecnologia que eles dizem ser. E assim mesmo no SUS. O SUS, eles dizem que não está dentro do rol do SUS, que não está regulamentado pelo SUS. Então, assim, é outra dificuldade que nós temos também da negativa do SUS. 99,9% os pedidos administrativos são negados. 99%. tanto E até plano mesmo como de SUS. tanto o plano quanto o SUS. E tem uma outra coisa ainda, assim, a própria insulina, porque eles fornecem uma insulina que é uma insulina basal, uma insulina mais básica. Até a rápida e a ultra rápida são insulinas que não têm tantas tecnologias. E quando você pede 2 insulinas ou 3 insulinas específicas, eles também negam. Assim Tá? como o Ozempic, o Mounjaro, o Saxenda para diabetes tipo 2. Então vamos lá. A negativa Olha é a essa. quantidade de oportunidade que a Juliana está falando aqui. Eu não sei se vocês entenderam o que ela está falando, mas o que ela está querendo dizer com toda essa informação que ela trouxe? Seguinte, quando o paciente chega no meu escritório, no teu escritório, no escritório da Juliana, ele pode estar precisando de um leque de tratamento, não é uma coisa só. Então a gente tem a judicialização da insulina, a gente tem a judicialização do sensor ou da bomba, a gente tem ali a possibilidade de judicialização, a depender do tipo de diabetes, da prescrição médica, do medicamento. Muito se fala em Mounjaro, Ozempic, para o tratamento de emagrecimento, mas na verdade são medicamentos que sim servem para tratar a obesidade, mas eles são medicamentos que foram desenvolvidos para o tratamento da diabetes de Sim. determinado tipo e podem sim ser judicializados na justiça. Além disso, Ju, a gente tem aqui também a questão de produto, que a gente vai falar já já, dos curativos que a doutora Mônica trouxe, muito bem colocado, uma ação muito massa de oportunidade que encaixa com o teu público, e eu já sei que já nasceu uma parceria dessa live. Já. Além disso, a depender da situação do paciente, cirurgia de amputação de membros que às vezes são negadas pelos planos de saúde, inclusive com materiais que também podem ser judicializados.
Então, veja, gente, que a gente está falando apenas de um público ali de diabético, seja ele tipo 1, tipo 2, ali a diabetes lara, gestacional, ou agora essa nova diabetes que a Juliana trouxe, que a doutora Juliana trouxe aqui, falando sobre a diabetes 5, né, tipo 5, a gente tem uma possibilidade imensa, que vai desde insulina, sensores, bombas, próteses, cirurgias, materiais, e vou além, Ju. Fisioterapias, a depender de uma amputação de membro, a depender de alguma situação específica do paciente. Então, é um tipo de nicho, é um tipo de cliente que você tem uma vasta possibilidade de judicialização. E ainda tem judicializações alternativas, como, por exemplo, o saque do FGTS para aquisição, custeio e Sim, tratamento, que é uma coisa pouco falada, mas que eu sei que você faz dentro da tua empresa, dentro do teu escritório. Então, além das ações sim. principais, a gente tem também ali ações alternativas. Então, o próprio universo da diabetes traz ali para o advogado um mundo de oportunidades. Que você Exatamente. consegue ter, tickets flutuantes, ou seja, honorários iniciais flutuantes, desde o honorário mais Sim. alto, que a gente vai explicar já já, aos honorários mais baixos ali, ou de êxito, numa ação de FGTS, por exemplo. Me conta um pouquinho como é a tua esteira de produtos aí, se a gente pode, o advogado que está aqui na live, pode efetivamente vender todos esses produtos para o cliente. Sim, olha só. A nossa esteira de produtos aqui, a gente tenta da melhor forma possível entender qual é a dor do nosso cliente, para que a gente possa oferecer para ele as estratégias processuais, as estratégias para ele ter acesso ao tratamento. Até mesmo tem alguns clientes nossos que conseguem ter acesso ao BPC, a isenção do imposto de renda, porque é associado a alguma comorbidade que veio do diabetes, porque assim, o diabetes em si, ele não tem a isenção de imposto de renda, mas o que acarreta, o diabetes, ele pode acarretar problemas de coração, problemas de rins, enfim, algumas outras coisas que a gente também pode oferecer isso para o nosso cliente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? O que o nosso cliente precisa nesse momento? Ele precisa de uma bomba de infusão? Ele precisa de um sensor? Automaticamente, quando você pede a bomba de infusão, você vai pedir as insulinas para alimentar a bomba de infusão? Então, assim, algumas pessoas falam, já que você teve acesso à bomba de insulina, você não tem acesso aos sensores. Mas tem gente que precisa de ter o acesso às duas tecnologias. Não é tão normal, mas tem algumas pessoas que têm a indicação. Então, assim, a esteira de produtos aqui do escritório abrange muito mais do que uma insulina, muito mais do que uma bomba de insulina, muito mais do que um sensor de monitorização. Abrange o quê? Em alguns casos, a gente tem a isenção de IPVA, porque a pessoa começa a se tratar como um PCD, literalmente, porque tem a amputação de um membro. Então, assim, são coisas que a gente oferece para o nosso cliente de acordo com a necessidade que ele tem, literalmente. Então, é uma gama de produtos muito maior do que uma bomba, uma insulina e um sensor de diabetes. E eu tô apostando muito nesse tipo de subnicho como um subnicho que vai fluir bem, vai crescer bem esse ano e o próximo, tá, Ju? Por quê? Porque você pode judicializar tanto contra o SUS quanto o plano de saúde. O STJ tem sinalizado decisões favoráveis, inclusive, já vou pedir para que você fale sobre isso, e ele está fugindo das principais negativas. Por quê? A principal negativa das operadoras de saúde é em questão do medicamento de uso domiciliar, e muitos tratamentos aqui fogem da classificação de medicamento. Indo para o SUS, Exatamente. a bomba de insulina, enfim, o tratamento, normalmente ele foge ali do tema 6 e do tema 1, 2, 3, 4, que está barrando a judicialização. Ou seja, oceano azul, sem maiores obstáculos, tanto na saúde suplementar como na saúde pública. Diante desse movimento todo, parece que o tratamento do diabetes ali, a bomba e tudo, deu uma Conseguiu? inclinaçãozinha e conseguiu sair ileso até então, né? Então, Exatamente. tem uma pergunta aqui no chat. Eu posso judicializar tanto contra o plano como contra o SUS? Quais são as maiores dificuldades no plano e quais são as maiores dificuldades no SUS?
Então, no plano, acho que todo mundo sabe que você judicializar contra o plano de saúde, a gente tem que ter uma narrativa bem forte para que a gente consiga derrubar a narrativa desconstrutiva que o plano de saúde vem fazendo, até mesmo com os advogados de saúde, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas que o plano de saúde fala. Ah, você vai levar o plano de saúde à falência. Ah, porque o plano de saúde, ele não tem a obrigação. Então, assim, é muito complicado você não judicializar contra o plano de saúde e você ter a sua vida, o seu tratamento prejudicado. A diabetes te leva à morte, literalmente, se não tratada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encarar de frente todos os desafios. E como você mesmo fala, eu sou inconformada, então inconformado, sobretudo, é um vencedor. Então, assim, a gente vai até realmente vencer isso. No SUS, a gente também pega alguns tipos de desafios, porque eles falam que vai onerar demais a máquina pública, que não é um tratamento que é disponível para todo mundo por causa do valor financeiro. Mas se nós formos colocar o valor financeiro de um sensor de diabetes hoje, são R$ 329 a cada 15 dias. Então, assim, não é um valor tão alto que a gente precise judicializar pela União. A gente pode sim judicializar contra o município e contra o Estado. E aí, uma coisa que eu tenho feito bastante aqui, quando eu disponibilizo pelo SUS, antes eu fazia ou só pelo SUS ou só pelo município. Agora não, eu Só faço contra o estado e município, município. exatamente, Estado e município, perdão. Por quê? Eles falam que a responsabilidade é do município, a responsabilidade é do Estado, então eu entendo que a responsabilidade é dos dois, né? Então, eles têm uma responsabilidade solidária, então eles que briguem entre eles, eu só dei o que eu preciso para pro meu cliente ter acesso ao tratamento dele. Ah, muito bacana. Então, a gente já viu ali qual é o público, que é o público de diabéticos, quais são os principais, as principais dores, dificuldades. A gente já viu os principais tratamentos e já viu que pode judicializar contra o SUS e contra o plano. E vamos Sim. falar então agora como que a gente faz, Ju, quanto que você cobra nessas ações, ticket médio inicial de cada uma dessas ações. Vamos falar de honorários aqui um pouquinho. Sim, vamos lá. Numa ação de bomba de insulina, levando em conta que o tratamento da bomba de insulina anual fica em torno de mais ou menos R$ 100.000, a gente aqui no escritório tem um ticket médio de R$ 10.000 a R$ 12.000, De honorário tá? Então, inicial. de honorários, exatamente. E o dos sensores de diabetes, o tratamento anual só dos sensores, sem as insulinas, tá? Só dos sensores fica em torno de R$ 8.000 a R$ 10.000. Então, nós cobramos aqui no escritório entre R$ 5.000 e R$ 6.000 de honorários. São os Tá. honorários assim, que eu considero bem legais, bem bacanas, até porque você está dando ao seu cliente, ao seu, né, seu futuro lead, a oportunidade de um tratamento para o resto da vida. Então Então, a gente está. você tem ali em torno de 10 mil de honorários iniciais na bomba, vamos botar um ticket médio ali. Você tem ali uma indenização ao final, a depender do estado, que dá ali Sim, tranquilamente 5 mil de indenização, às vezes um pouco mais, eu estou botando bem por baixo. Então você já tem tá. ali, pelo menos, se você for cobrar 30%, você já tem ali um faturamento de 11.500. Você tem ali, no mínimo, os começo, obviamente, de 10% em cima de um valor de 100 mil, então daria mais 10 mil, que daria 21.500, além de multas, Sim. que são bem comuns, aplicando o nosso protocolo de múltiplos honorários, que a gente aprende lá no nosso ecossistema, na nossa formação Saúde em Foco. Então, uma ação de diabetes, ela pode lhe render ali, em média, de bomba, claro, se for o tratamento de bomba, em média, R$ 21.500, um pouco mais se for consideradas multas, ou muito mais se for consideradas multas, depende do caso. As multas sempre vêm, né? Ainda mais pelos planos de saúde, que eles insistem em não te entregar os insumos, e aí as multas vêm e vêm um em cima do outro, e a gente pede sempre assim, uma multa de 5 a 10 mil reais pelo descumprimento. E aí os juízes agora, em planos de saúde, nas ações de plano de saúde, Saúde eles estão suplementar. exatamente na saúde suplementar, eles estão acatando o nosso pedido de multa e Então, as nossas
têm elevado consideravelmente, porque eles tentam de todas as formas postergar, né, a entrega dos insumos. Isso, então a gente está falando de uma ação, gente, que uma única ação de bomba ali para tratamento de diabetes, protocolada contra eventual plano de saúde, ela pode gerar ali um faturamento inicial básico, básico. Ninguém está falando aqui valores astronômicos, não. Dá para cobrar ali em torno de 21.500, sendo 10 mil ali para iniciar o processo, que você também pode dividir no eventual liminar, para ficar mais fácil de fechar, aplicando ali o protocolo de múltiplos honorários, e o restante ali ao final, trazendo ali uma sucumbência e trazendo um dano, um horário também ali em cima do dano moral. Então, são ações, Ju, que você consegue facilmente, claro, facilmente não cai do céu, tá, gente? É facilmente com muito trabalho, é ralando, ninguém tá aqui para enganar ninguém, não. Mas se bem posicionada, chegar no faturamento ali, no faturamento, que é diferente de receita, cuidado para não confundir com isso, de 100 mil reais mês, chegando ali a um faturamento mais de 1 milhão ano. É possível, não é nada de outro mundo. Concorda comigo, Ju? Ou eu estou Concordo. viajando aqui? Não, eu concordo. Eu acredito assim, no nosso ecossistema, no Saúde em Foco, a gente aprende realmente a pegar e executar. Como aplicar os múltiplos honorários, como fazer a aplicação de execução, de posicionamento, de autoridade. Então, a partir do momento que você consegue ter autoridade, ter um posicionamento, você consegue aplicar os múltiplos honorários para que você tenha esse retorno vamos botar retorno financeiro. É um faturamento legal, mas que você tem que trabalhar muito para que você tenha esse retorno do Ó, financeiro. queria agradecer aqui a Jéssica gigante do bancário, uma das melhores mentoras que eu conheço, está aqui prestigiando nossa live. Um beijo, Jéssica, eu sou a fã. Inclusive, já vejo que já temos aluno em comum, a Vi, que está lá amanhã na aula da fraude. E aí, Ju, voltando aqui o assunto, eu gosto muito de falar sobre honorários, porque a gente vê muito guru da internet aí falando, quando chega aí 1 milhão, 2 milhões, e os advogados que estão lá do outro lado pensam que é uma realidade muito distante, mas que não é, é possível. É possível com Sim. trabalho, sobretudo com estratégia, tá, gente? Estratégia de se posicionar, estratégia de atrair clientes. Então, veja, em uma ação que você fatura em média 21, 22, 25 mil reais, se você pega 5 ações no mês, é uma ação que vai lhe dar, ao longo de um ano, um faturamento ali em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Óbvio que você Exato. precisa sentar e você precisa estudar sobre como, principalmente, atrair esse público. E aí, Ju, a Sim. gente já falou sobre o que é a diabetes, quais são as dores, sobre cobrança de honorários iniciais nessa ação específica da bomba de insulina, que é uma AGI, que é uma ação de ganho imediato, com forte ascensão agora para 2025 e para 2026. Portanto, se você quiser alavancar o caixa do escritório, essa é uma ação ideal para você alavancar seu caixa. E agora eu quero lhe perguntar, como é que faz para atrair esse tipo de cliente? Então, Flavinha, para você atrair esse tipo de cliente, você tem que ter empatia, né? Você tem que saber do que você está tratando, você tem que saber o como você vai cuidar de cada cliente seu que chega dentro do escritório. Você pode fazer parte de grupos de WhatsApp, você pode fazer parte de associações, você tem que se envolver dentro do ambiente da diabetes para que você tenha o conhecimento da patologia, o conhecimento do que é uma diabetes para você cativar o seu público para que os seus clientes venham. Então, assim, vamos botar que a maioria, há um tempo atrás, a maioria dos meus clientes eram de forma orgânica, não era de forma online. Então, como eu fiz isso? Através de associações, através de grupos de WhatsApp, através de você ser interessante e não pensar só no interesse. Então, assim, algumas das minhas ações lá de trás, elas eram pro bono. Então, quando eu vejo que tem uma mãe pâncreas muito precisando demais, eu não me falo de, não vou fazer porque eu não vou cobrar. Então, assim, você tem que ser interessante para que você atraia o seu público para você e você demonstre o seu conhecimento naquilo que você faz. Olha só, Então, olha só, tem algumas perguntas aqui.
A Juliana, ela fez um caminho um pouco inverso. Eu vou falar porque eu tenho propriedade que acompanhei todo o crescimento dela. Ela explodiu organicamente para depois ir para o digital. Então, ela foi conhecida de dentro para fora. Então, qual foi a estratégia orgânica que a Juliana utilizou? Grupos. E aí já tem gente perguntando aqui como é que chega nesses grupos. Eu já vou explicar, Maurício. Grupos. Então, existem associações de diabetes, existem grupos de mães em que os filhos são diabéticos, existem grupos, inclusive no Facebook, de pessoas com diabetes. Então, estrategicamente, você encontra esses grupos. Logo em seguida, você consegue ali desenvolver um relacionamento, foi isso que a Juliana falou, entre ser interessante e não ser interesseira. Como é que você inicia um relacionamento? Dando informações que vai ajudar aquele público de forma gratuita, né? Sendo Sim, interessante, ou seja, dando munição antes de sugar alguma coisa. E aí você começa a ser vista com isso. Quando você menos esperar, uma ação que você fez, ainda que pro bono, para ser conhecida naquele ecossistema, naquele público, uma mãe te indica, a outra te indica, e a outra te adiciona em outro grupo, e daqui a pouco você está no seu grupo de WhatsApp, e aí bombou já. Então, de forma orgânica, encontrar associações, encontrar grupo de Facebook, em TikTok, em Instagram, em sim, WhatsApp, isso é muito interessante, tá? No digital, fazendo um posicionamento de alta retenção, que é o que a gente ensina na mentoria, lá na formação Saúde em Foco, sim. e que é fazer com que as pessoas sigam vocês através dos seus conteúdos. E não necessariamente é gravar vídeo, você pode trazer conteúdo de charges que falam ali sobre as dores, carrosséis, postagens. Você pode fazer lives com profissionais, com nutricionistas, e isso vai fazer com que você viralize. Qual é o Sim. melhor caminho? Conhecer o público? Dor, dúvida, desejo, deslize. A partir do momento que você fala sobre isso no Instagram, as próprias pessoas chegam até você. Além disso, parceria, network, interação com médicos. Porque o médico quer o melhor para o paciente. Então, nada melhor para fechar contrato, né, Ju? Do que uma Exatamente. indicação fresquinha de um médico de confiança do paciente. Seriam essas, Ju, as estratégias para escala? Sim, seriam essas estratégias. Você está num grupo de WhatsApp, dá trabalho? Dá trabalho. Só que você, assim, você precisa se dedicar. É o interesse realmente que você tem ali para demonstrar o quanto você sabe, para eles saberem que você consegue resolver o problema deles. Então, assim, dá muito trabalho, despende muito tempo, mas é uma forma de autoridade dentro daquele grupo. E você estando em um, automaticamente você já vai sendo vinculado a outros, assim como você falou. Então, Exatamente. é, é bem, é A bem assim, escala no direito da saúde no orgânico, ela tem uma velocidade que vocês não imaginam, né, Ju? Ó, exatamente. a Maria está perguntando aqui, tem algumas perguntas, eu vou ler as perguntas antes da gente falar dos outros produtos, tá, Ju? Galera, Tá. você que está aqui na live, que está curtindo, sabe? Digita aqui e que vai estar conosco também, se você está curtindo ou se você vai estar conosco em agosto. Digita aqui imersão para a gente saber se vocês estão acompanhando, para a gente saber se vocês estão entendendo a oportunidade de negócio que a doutora Juliana está trazendo aqui para a gente. Então, digita aqui imersão, se você está curtindo a live, se você está gostando, ou se você vai para a nossa imersão, que a Juliana vai estar lá conosco e vai ser fantástico. Ju, muita gente aqui, um beijo para minha sogra que acabou de entrar na live também. Muita gente, muita gente aqui perguntando sobre essa questão de pro bono estratégico, né? Como não passar da conta? Eu vou dar a minha opinião e aí você dá a sua, complementando, trazendo outra informação, seja lá o que for. Para mim, a melhor forma é a transparência. Não é porque você fez um pro bono que você tem que fazer 10. Então, no meu escritório, por exemplo, eu tenho uma cota de 5 ações pro bonos no mês. Eu faço isso desde que o mundo é mundo. Então, eu já deixo claro. E aí eu avalio. Quando eu falo para cliente, olha, eu vou fazer a sua, mas isso não significa que eu faça de outra pessoa. Inclusive, você pode usar isso estrategicamente. Se você Sim. indicar duas pessoas, eu faço a sua. E aí ela já sabe que as outras duas pessoas estão pagando. Tem alguma outra forma de fazer ou seria esse caminho?
Eu acho que seria esse caminho mesmo. Aqui no escritório, eu estabeleço 5 ações também por mês pro bono. E aí, quando chega alguém assim muito urgente, alguma coisa que seja muito urgente, que eu preciso resolver na hora, eu sempre falo, olha, eu vou terminar de fazer essas 5 e dentro tipo assim, eu não vou deixar a pessoa 2, 3 meses esperando, né? Então eu vou pela escala de urgência realmente. Mas nós fazemos aqui 5 pro bonos e a gente faz, olha, se você indicar, a sua ação vai sair de graça, enfim. Então tem E vem, tá, e gente? Vem. vem, e vem, exatamente. Então, assim, a melhor coisa que tem é a indicação, porque eles te indicam para um, aquele um te indicam para mais um, Que e vende aí muito. exatamente, vai no efeito dominó e aí você tá fazendo pro bono? Tá. Ah, mas é uma desvantagem fazer pro bono. Para mim nunca foi desvantagem fazer o pro bono. Até porque, por um lado, eu tô sendo conhecida e por outro lado, eu tô ajudando as pessoas a terem acesso àquele tratamento que jamais seria impossível deles conseguirem, né? Então, Olha assim, que legal que o Neto botou aqui, Ju. Me permita que lê esse comentário. Minhas quartas na hora do almoço, direto ao ponto. Lives divertidas com muito aprendizado. Seja bem-vindo, Neto. E eu vejo que você sempre está por aqui fazendo pergunta, interagindo. Seja muito bem-vindo. Estão pedindo para que eu aumente as lives para não ser só na quarta. Eu estou avaliando a situação. E eu faço um convite diretamente para que você esteja conosco lá na imersão em agosto. Vai ser muito bacana te dar um abraço e deixar você mais integrado ainda. Ele botou aqui, minhas partes mais divertidas, com muito aprendizado. Seja muito bem-vindo. Gente, essa questão da parceria, dá para surgir uma questão de profissionalizar a parceria dentro do seu escritório. É o que eu chamo sim, de IC, ou PIC, Programa de Indicação Comissionado. Isso funciona muito. Isso tem uma velocidade de propagação gigante. Por quê? Porque antigamente o boca a boca era no 1 a 1, né? Era no 1 a 1. Agora, o boca a boca com o digital tem um poder absurdo. Eu estava vendo lá a mensagem, acho que foi a Carol lá que botou lá na formação Saúde e Foco, na turma 6. Uma amiga comentou alguma coisa sobre o trabalho dela, que indicou para a influência que tinha 40 mil seguidores e a menina ganhou não sei quantos seguidores e já ganhou lead. Então, estrategicamente, você pode se posicionar. Ontem a gente teve a live das Bets e, gostando ou não da Virgínia, apoiando ou não o trabalho dela, foi uma aula de posicionamento e de marketing ali sim, porque ela usou o intencional. caos, ela foi do caos ao êxito, assim, em 5 minutos. E trazendo a marca dela. Então, assim, é um posicionamento que você não apoia? Beleza, vai ter essa margem. É um que você apoia? Beleza, não é isso em discussão. Mas o que eu estou aqui falando é sobre estratégia no digital. E essa Exato. estratégia ela pode ser utilizada no digital e ela pode ser utilizada no offline, que é isso que a gente faz muito bem. Então, não trate uma indicação como uma mera indicação. Profissionalize isso no seu escritório e torne o teu cliente o teu melhor vendedor, porque sim, o teu escritório é uma empresa e sim, ele precisa vender, né? Ju, tem alguém perguntando aqui, não lembro mais quem foi, mas acho que foi a Vicky, como cobrar, ah não, foi a Márcia, como cobrar nas ações contra o SUS? Normal, gente, cobrando. Eu cobro da mesma forma SUS e saúde suplementar. Eu não tenho essa distinção. É lógico que a gente olha quem é o nosso cliente, quais são as necessidades e quais as possibilidades do nosso cliente. Mas eu não tenho essa diferenciação de valores entre ações do SUS e ações da saúde suplementar. Para mim é a mesma coisa. Não tenho essa diferença, não. Até Ó, porque a gente tem aquele probleminha assim muito sério. O nosso cliente do SUS não tem como pagar as ações. Os nossos clientes do SUS, eles conseguem pagar muito mais as nossas ações do que talvez numa saúde complementar. Então, assim, eles fazem tudo para conseguir o tratamento. Então, a porque a gente tem dor é muito grande, gente. a dor é muito grande, exatamente. O Ever está perguntando aqui se as ações devem ser propostas na vara civil. Depende do tribunal, Depende. depende, tá? É, É sempre bom você estudar o tribunal antes, porque tem tribunal que tem saúde suplementar, tem sim. saúde pública, né, Ju? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Assim, quando é criança, por algumas vezes, sai da vara civil e vai para a vara de infância e juventude.
a isso aqui em São Paulo. Então, alguns juízes entendem que na vara de infância e juventude não tem o cabimento, então declina a competência para a vara civil. Aqui no Rio Grande do Norte é vara civil, vai depender da estrutura interna do tribunal, tá, gente? Olhem antes. Exatamente. Lá em Pernambuco é no núcleo 4.0. Então, assim, cada localidade você tem que estudar onde você vai propor a ação para que você proponha para que não tenha o declínio de competência. Porque esse declínio de competência ele demora o trâmitezinho. Então, é estudar realmente o tribunal para você ter o melhor êxito e mais rápido possível, né? Olha só, a Juliana falou aqui, exatamente, concordando com a gente, eu acho que acredito que é do SUS. Fechamos clientes do SUS semana passada com pagamento de R$ 5.200 à vista. Dona Juliana partiu em imersão, viu? Quero você lá. A Jéssica está perguntando como quebrar a objeção do cliente que tem receio da bomba de insulina. Penso que inviabiliza a vida ativa. Já mandei artigos, vídeos e nada. Essa objeção algumas pessoas têm, mas você tem que demonstrar para ela que a bomba de insulina vai mudar o estilo de vida. Porque assim, mas eu vou ficar com um dispositivo colado no meu corpo. Ok, você pode até ficar com um dispositivo colado no seu corpo. Só que você não vai ter aquelas múltiplas doses, aqueles múltiplos furinhos que você vai toda hora aplicar as insulinas. Então você tem que demonstrar para eles que a qualidade de vida da bomba de insulina. Você vai calibrar a sua bomba, você vai colocar. Tem algumas pessoas que já colocam a bomba no automático, então esquecem que tem a bomba ali. Então, assim, você tem O que ser humano é demonstrar. adaptável, né, Ju? O bicho mais adaptável do mundo, o ser humano. Exatamente. A gente se adapta e a gente demonstra a necessidade e a qualidade de vida que a pessoa vai ter. A Ju tá dizendo que tá com passagem comprada, tudo para imersão. Boa, Ju. Ó, tem um comentário bem fofo aqui, Ju. Posso ler? Pode, claro. A Tati. Flavinha maravilhosa, inspiração de mulher e profissional. Te sigo há um ano e você nos dá muitos insights valiosos. Oh, legal, Tati. Inclusive, vamos estar conosco lá, comemorar esse um ano com um abraço lá na imersão. Você será muito bem-vinda, tá? Exatamente. Olha que o abraço da Flavinha é fortalecedor, literalmente. Ó, o Lucas está falando aqui, parceria com os próprios clientes, é interessante. É sim, Lucas, e é rentável, tá? Eu tenho uma Sim. parceria com uma cliente de cardiopatia, que a gente tem inclusive um grupo de cardiopatia, e desse grupo a galera vem para o escritório direto. Então vai para o Instagram, depois vai para o grupo, depois vai para o escritório. Você precisa ser mais intencional e utilizar isso de forma mais estratégica aqui para atrair seus clientes do Brasil inteiro, tá? A Vicky está perguntando se precisa comprovar a insuficiência, a hipossuficiência, né, a insuficiência financeira ali, nos casos do SUS. Ela está com 3 leads, mas estariam ali na classe média. Então, Vicky, o que que acontece? Quando a gente fala de uma bomba de insulina, querendo ou não, mesmo que esteja na classe média, o valor dos insumos mensais são muito altos. Então, como é que a gente faz para demonstrar essa hipossuficiência? Junta todos os comprovantes. Se a pessoa mora de aluguel, coloca o contrato de aluguel, coloca os pagamentos mensais. Então, assim, você tem que demonstrar que o valor que ele recebe não consegue superar o valor do tratamento. Porque mesmo que não tenha, não, você não é miserável, você não tem que ser miserável para você conseguir um tratamento pelo SUS. É só você demonstrar que você não tem aquele valor para despender para tratar o bem mais precioso que é a sua vida. Então você junta tudo, literalmente tudo. Tudo, tudo, tudo. Ju, passamos aí de 1 hora de live, era para a gente ter, no máximo, direto ao ponto, 40 minutos. Queria agradecer a nossa audiência aqui. Você que é advogado, que não conhece esse nicho de tratamentos para pessoas com diabetes, preste atenção. É um nicho altamente rentável, que está ali numa condição boa, tanto na saúde suplementar. Teve uma decisão da STJ recentemente reconhecendo a obrigatoriedade dos planos de saúde para custeio desses tipos de tratamento. A gente tem ali a maioria dos tratamentos da diabetes fora do tema 6, 1, 2, 3, 4. A gente tem uma população engordando, a gente tem uma população com estresse, que traz ali doenças autoimunes, a gente tem uma carência ali
de tratamento para questões diabéticas, para as pessoas que têm diabetes e têm úlceras, e ali entraria a questão do curativo a vácuo, que a doutora Mônica trouxe uma oportunidade gigantesca semana passada. A gente está falando de ações iniciais ali de 10 mil, 11 mil, a gente está falando de faturamentos ali que pode chegar tranquilamente a 100 mil por mês em 5 ações, mas a gente está falando, sobretudo, de muito trabalho, que nada cai do céu. A gente está falando de estratégia para saber ali direcionar quais são os tribunais positivos, quais são os tribunais. Sandro, um beijo. Sandro está no nosso Mastermind, entrou recentemente. Quero que você esteja também na nossa imersão, viu, Sandro? A Maria aqui e a Mariana Leopoldino também gostou bastante. Tem muita gente lhe elogiando, a Lude, a Jéssica, muita gente lhe elogiando aqui, João. Então, queria agradecer. Queria que você fizesse o convite para quem está aí do outro lado, está com a gente na nossa imersão também, que já já acontece. Faltam ali 40 ingressos para esgotar o nosso lote 2. Estou muito feliz para a gente ver se vai ou não abrir o terceiro lote. Então, faça o convite, Ju, eu desde já te agradeço bastante, tá? Gente, olha só, a imersão é literalmente um divisor de águas na vida da gente. A gente tem insights numa imersão que do dia a dia a gente não vai ter. E lá são pessoas muito gabaritadas, onde você vai ter muito networking, você vai ter a oportunidade de conversar com advogados da saúde de diversos nichos, vai ter a oportunidade de saber aonde você vai se achar, como você vai. Ah, mas eu não tenho um nicho específico. Não tem problema, você vai estar lá, você vai estar fazendo networking, você vai estar junto com a gente vai estar demonstrando para vocês o como a gente chegou onde nós estamos hoje. Então, assim, é de muito aprendizado, é muito bom, o contato de todo mundo junto, a gente se fala muito pelos grupos do WhatsApp, quando a gente chega lá, a gente se conhece como se fosse melhores amigos. Então, assim, só vem. E você que não está no nosso grupo vai ser igualmente acolhido, né, Ju? Com toda certeza. E mesmo que você hoje eu recebi muita mensagem assim, qual a melhor forma de iniciar? É lá. É lá, exatamente. É lá. A melhor forma é lá. É lá porque você vai se identificar o que é o direito de saúde. Você vai saber qual é a intensidade, o quanto a gente se doa para um direito de saúde. Então, assim, venham, vocês são do Master, das turmas, ou então que vocês não são, se deem a oportunidade de conhecer o nosso ecossistema, para que vocês saibam o que é o direito da saúde, o que é a imersão. Dá arrepio só de lembrada do ano passado. E olha só, você não precisa ser advogado da saúde, porque o que a gente ensina é implementar a pasta de direito da saúde em qualquer outro nicho, sem que você tenha que mudar de área, mas se você rentabilizando ali 2, 3, 4 vezes mais com o mesmo cliente que já está na tua base. Então, faça o convite, o link está lá na bio, 29 e 30 de agosto, em São Paulo. Você que é de São Paulo, se você levar mais 2 amigos, mais 3 amigos, eu garanto o teu ingresso. Então, faz esse movimento e esteja presente, porque esse ecossistema muda vidas. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Vou deixar a live salva e eu faço convite para todos que já são do ecossistema, para os que não são. Vai ser imperdível e eu estou cuidando pessoalmente disso. Ju, muito obrigada pelo seu tempo. Amei a live, espero que o pessoal tenha gostado também. E eu vou deixar salva lá no perfil, tá bom? Tá bem, obrigada, Flavinha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.